Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal da Morada da Paz. A gente está aqui hoje para dar sequência no nosso estudo do Bhagavad Gita, né, na tradução aqui do Yogananda, Yoga do Bhagavad Gita. Hoje, a ideia é falar a respeito do capítulo 7, chamado A Natureza do Espírito e o Espírito da Natureza. Então, ele começa o capítulo lembrando de um fato interessante, que dos milhões, bilhões de seres humanos em caminhada aqui por essa terra, uma parcela muito pequena se torna um buscador sincero, um buscador honesto, verdadeiro. Então, é bom a gente pensar, o que é um buscador sincero? Um buscador honesto, um buscador verdadeiro. É aquele que está disposto a sacrificar o ego para encontrar a realidade, a verdade. Então, porque isso é muito importante, porque a gente pode ser buscador sem esse grau de comprometimento, sem esse grau de honestidade. Então, a gente está buscando a verdade sem querer soltar as mãos do ego. Entende? Então, é isso que ele define como aqui um buscador verdadeiro. E desses buscadores verdadeiros, desses poucos buscadores verdadeiros, uma pequena parcela encontra isso que ele chama de a realidade final. Que é, no caso aqui, Krishna está revelando que é ele mesmo. Porque Krishna aqui representa o divino que nos habita, o reino de Deus, o reino dos céus, a terra pura de Buda, o Nirvana. A gente pode chamar de inúmeros nomes, né? Então é isso que Krishna representa aqui. Tá? Então, depois dessa primeira, comunicação, ele parte para aprofundando o tema, dizendo assim, olha, a criação é una, mas ela se divide em dois aspectos. Tá? Então, a criação é chamada de Prakriti. Prakriti, então, é aqui para a gente, a criação, o universo, a realidade. Então, existe a Aparaprakriti, que tem dois aspectos. Um deles é mais palpável e outro mais sutil. Tá? Então, o mais palpável são os 5 elementos: terra, fogo, água, ar e éter. Isso na tradição hindu. E esses são os 5 aspectos, ele fala assim, de uma natureza octupla, 8 aspectos. Primeiro, esses 5 elementos, e depois ainda manas, a mente sensorial, aquilo que capta o mundo, ou seja, os nossos órgãos dos sentidos e toda a interpretação que a gente dá para aquilo que os nossos sentidos captam. Tá? O intelecto, que é chamado de buddhi, ou a nossa inteligência discernidora, e a ahamkara, que é traduzido como ego. Ego é essa construção psicológica temporária com a qual a gente se identifica, que a gente costuma chamar de eu, certo? Mas aqui é muito importante, esse ego, isso que a gente chama de eu, que tem um nome, tem uma estrutura biológica, um corpo, uma história, não é o eu de fato. Ele é um invólucro, a tradição sufi chama de véu. Ele é o véu entre o espírito, entre a alma e a realidade imortal. Mas é um véu necessário. Aqui nesse mundo é assim que funciona. A gente chega nesse mundo e precisa construir um ego. Começa lá na infância e vamos terminar de construir esse ego ali por volta dos 21 anos. Por volta. Então, a Paraprakriti é essa natureza impermanente. Então, tudo isso
que são aqueles 5 elementos, mais a mente, guiada pelos sentidos, mais Buddhi, o intelecto, e mais a Ahamkara, o ego, são estruturas temporárias, construções temporárias, sujeitas a milhares de transformações. E tem o que ele chama de Paraprakti, que é o Jiva, Atman, o espírito absoluto. Esse sim, a gente pode chamar de eu. Certo? As tradições orientais muitas vezes chamam de eu com E maiúsculo, né? Enquanto que o ego é chamado de eu com E minúsculo, né? Ou chamado de pequeno eu. Tá? Então, toda essa construção impermanente, né? Essa construção temporária da natureza é chamada no Oriente de Maya, ou melhor dizendo, Maya e a ilusão da interpretação do ego. Então, Ahamkara, o ego, interpreta toda essa natureza, toda essa criação como sendo algo muito concreto, como sendo algo muito permanente. É por isso que o ego tem tanto medo da morte, medo da doença, das transformações, quer tanto ser especial, né, ser validado, quer competir, quer vencer, quer se destacar, quer brilhar, enfim, tudo isso é Maya, a ilusão cósmica. Mas, por outro lado, é importante a gente entender que Maya não é negativo. Maya é como o ventre da mãe, que permite que a vida aconteça. Né? Então, todos nós aqui, ainda envolvidos por essa camada egóica, ainda preocupados, né, com a impermanência das coisas, com o nosso coração vinculado à natureza transitória, estamos todos no ventre da grande mãe. Ainda não nascemos para a vida eterna, para a realidade última, certo? Então, Maya pode ser melhor descrito como o encantamento do ego com o mundo transitório, com o mundo dos fenômenos. E consigo mesmo, certo? O ego passa a acreditar que ele próprio é muito real, que ele próprio é muito concreto. E por isso ele quer tanto, né, um lugar de destaque, um lugar ao sol. Então, toda a nossa busca espiritual vai culminar nesse ponto em que o ego é colocado para derreter ao sol da verdade como se fosse um floco de neve. Essas são palavras de Rumi. Ele coloca, né, que o pequeno eu, o ego, precisa ser colocado para derreter. Né? Então, vamos supor, se eu sou ciumento, se o ciúme é uma das marcas do meu ego, cada vez que eu sentir ciúme, em vez de atuar o ciúme ou de reprimir o ciúme, eu apenas percebo ele, respiro na presença dele, observo ele atuando e não dou o alimento que ele precisa, ele está sendo colocado ao sol para derreter, ao sol da realidade, ao sol da verdade. Quando eu tenho uma compulsão por agradar, porque no fundo eu sou viciado na imagem que os outros fazem de mim, e eu não posso nem mesmo em pensamento ter essa imagem arranhada, meu ego sofre em imaginar que estão pensando alguma coisa de mim que não condiz com uma bela imagem. Então, cada vez que, por amor à verdade, por compromisso, por alinhamento interno, eu me disponho a frustrar as expectativas, né, para não trair a mim mesmo, para não trair os valores que a minha vida se baseia, mesmo que isso custe a incompreensão, mesmo que isso custe o arranhamento da minha imagem, eu estou colocando esse aspecto do ego para derreter
no sol da verdade. Tá? Então, Maya, essa ilusão cósmica, é regida pelos 3 gunas, os atributos da natureza, né? Que são chamados rajas, que é o atributo da atividade, tamas, que é o atributo, né, da inércia, da passividade, do peso, da lentidão, e sattva, que é o equilíbrio cósmico, certo? Então, quando se diz assim que andar pela porta estreita, caminhar pelo caminho do meio, significa muitas vezes a gente se alinhar com esse princípio de sattva. Tá? E aí, por fim, para encerrar o capítulo, ele vai dizer, né, que o caminho para conseguir superar essa dualidade, superar esse encantamento, né, do ego com a natureza transitória, superar Maya, é necessário o desenvolvimento da sabedoria discernidora e de uma devoção que significa uma entrega constante, uma renovação diária de rendição ao absoluto, que é mais ou menos aquele processo que a gente estava comentando antes, de colocar o ego para derreter no sol, né? Mas, mais do que isso, a cada ato importante do nosso dia a dia, ser lembrado da natureza eterna, ser lembrado o Criador, a lembrança constante de Deus. Isso que nos vai auxiliar a atravessar para outra margem do rio, a superar a dualidade, a superar a escravidão do ego, né? Porque grande parte dessa estrada nós acabamos nos tornando escravos do ego. Quando o ego é o senhor, quando o ego é quem manda, quando é o ego quem controla, nós somos servidores do ego, servos do ego, escravos do ego. E o ego é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor. O papel precisa ser invertido. Então, a morte do ego, o desaparecimento, o derretimento do ego não significa o fim da personalidade. Significa a vida psíquica gravitando em torno de um novo eixo, de um novo ponto. E nesse novo eixo, nesse novo ponto, o ego é um discípulo e um servo da consciência maior. Até o nosso próximo encontro. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Mestre, fazei que eu procure mais consolo.